A afeição. A exigência que Deus faz. A entrega de nossa afeição ao Senhor pode ser extremamente difícil. Apesar disso, Deus está mais interessado em nossa afeição do que em qualquer outro aspecto de nosso ser. O Senhor exige que lhe dediquemos toda a nossa afeição, colocando-a debaixo do seu senhorio. Deus exige o primeiro lugar em nossa afeição. Muitas vezes ouvimos pessoas falando de consagração, que, na verdade, é apenas o primeiro passo no caminhar espiritual do crente. A consagração não é o ponto final da espiritualidade, é apenas o começo. Ela nos conduz a uma posição de santidade. Em suma, sem consagração não pode existir vida espiritual. Mesmo assim, o aspecto de maior importância em nossa consagração é a afeição. A autenticidade da consagração se avalia pela entrega da afeição. Esse é o verdadeiro teste. Para nós, é relativamente fácil entregar nosso tempo, dinheiro, poder e inúmeros outros elementos. Já dar a Ele nossa afeição é sobremaneira difícil. Isso não quer dizer que não amamos a Cristo. Talvez amemos muito ao Senhor. Todavia, se concedermos o primeiro lugar de nossa afeição a outrem, colocando a Cristo em segundo plano, ou se amarmos mais alguém ainda que amemos ao Senhor, ou se nós mesmos administrarmos nossa afeição, então o que damos a Ele não será consagração. É que não lhe entregamos nossa afeição. Todo crente espiritual reconhece que precisa oferecer primeiro sua afeição. Sem isso, na verdade, ele não entregou nada a Deus. Deus, o Pai, exige amor absoluto de seus filhos. Ele não deseja compartilhar nosso coração com mais ninguém, nem com mais nada. Mesmo que lhe demos a maior parte, ainda assim ele não fica satisfeito. Deus exige todo o nosso amor naturalmente e isso é um golpe fatal para a vida da alma. O Senhor manda que nos separemos daquilo a que nos apegamos, porque isso divide nosso coração. Ele nos pede para amá-lo de modo completo e segui-lo com um amor sem limite. Amarás o Senhor, teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Mateus 22:37. A palavra todo mostra que cada uma das partículas do coração, da alma e do entendimento é para o Senhor. A ordem divina é que não deixemos nem mesmo a menor parte da nossa afeição sob nosso comando. Ele exige tudo. Ele é um Deus zeloso, Êxodo 25, por isso não permite que ninguém lhe roube o amor dos seus filhos. E no entanto, quantas pessoas, além de Deus, os crentes amam devotadamente? Talvez seja um Isaac, um Jonatas ou uma Raquel. Por essa razão, Deus insiste conosco para que coloquemos nossos amados sobre o altar. Ele não pode tolerar nenhuma concorrência. Tudo o que é nosso tem de estar sobre o altar. Esse é o meio pelo qual o cristão recebe o poder espiritual. E logo depois que colocamos o sacrifício sobre o altar, ou melhor, só depois que colocamos ali o último sacrifício, é que descerá o fogo do céu. Sem o altar, não pode haver fogo celestial. Então, como alguém poderá ter o poder do Espírito Santo, se não tomar sua cruz e oferecer ao Senhor todos aqueles a quem ama? E não se trata de um altar vazio, pois o fogo consome o sacrifício que se encontra sobre ele. Contudo, se não houver sacrifício, o que é que o fogo poderá consumir? Irmãos, não é tendo uma boa compreensão mental da cruz, nem falando incessantemente sobre ela, que obteremos o poder do Espírito Santo. Só o conseguimos assumindo a atitude de colocar tudo sobre o altar. Se continuarmos abrigando algum tipo de ligação oculta que não cortamos, ou se retivermos secretamente em nosso coração algum boi ou ovelha e um agag, vejam Samuel 15, não estaremos em condições de experimentar a manifestação do poder do Espírito Santo em nossa vida. Como a obra de Deus tem sofrido por não deixarmos que o Senhor seja o Senhor das nossas afeições. Muitos pais se apegam aos filhos, querendo-os para si mesmos, e com isso o reino de Deus sofre perdas. Inúmeros maridos e esposas não estão dispostos a sacrificar, por isso não há colheita. Um grande número de cristãos se apega tanto aos amigos, que ficam inativos, deixando que seus irmãos lutem sozinhos na frente de batalha.
É deplorável ver quantos pensam que podem amar seus queridos e ao Senhor simultaneamente, sem entenderem que, amando aqueles, não podem amar o Senhor. Se não pudermos dizer como Asaf, quem mais tenho eu no céu? Não há outro em quem eu me compraza na terra. Salmos 73:25, estaremos continuando a viver na alma. Tenho de ressaltar a importância de amar ao Senhor de todo o nosso coração. Nada satisfaz o coração dele tanto quanto o nosso amor. O Senhor não busca o nosso trabalho, e sim nosso amor por ele. De acordo com Apocalipse 2, a igreja de Éfeso trabalha e labuta para o Senhor. Mesmo assim ele não está contente, porque ela abandonou o primeiro amor. Se servirmos ao Senhor por amor, ele certamente fica satisfeito. Se nosso coração não estiver realmente posto em Deus, de que valerá trabalharmos com diligência? Precisamos estar conscientes de que existe, sim, uma grande possibilidade de trabalharmos para o Senhor e ainda assim não o amarmos. Peçamos-lhe para nos revelar qual é a razão que nos leva a ser ativos. Nosso amor por Deus é forte? De que adianta clamar Senhor, Senhor, e trabalhar diligentemente para Ele, se o coração estiver vazio de amor por Ele? Possamos nós ter um coração perfeito para com nosso amado Senhor. Muitos crentes nunca chegaram a entender bem o quanto seus entes queridos podem impedir seu crescimento espiritual. Quando começamos a ter outras afeições, além do amor pelo Altíssimo, vamos descobrindo, pouco a pouco, que ele deixa de ter importância para nós. E se os nossos entes queridos amam a Deus, é provável que nós o amamos por causa dos nossos queridos, e não por causa dele mesmo. Por isso, nosso relacionamento com o Senhor cai da esfera espiritual para a carnal. Jamais devemos amar a Deus por causa de qualquer outro ser. Devemos amá-lo apenas por causa dele mesmo. Se amarmos o Senhor por causa dos nossos queridos, nossa devoção para com ele é governada por aquele a quem amamos. Então é como se Deus estivesse recebendo um favor, já que essa pessoa é quem direciona o nosso amor ao Senhor. Consequentemente, Deus fica em débito para com aquele a quem amamos, pela devoção que lhe damos. Hoje um ente querido nos impulsiona a amar a Deus. Amanhã essa mesma pessoa poderá levar-nos a abandonar esse amor. Além do mais, quando devotamos nossa atenção a alguém, dificilmente conseguimos conservar calmo o coração. Normalmente nossas emoções nos agitam, e buscamos com todo ardor agradar essa pessoa. Ademais, o nosso desejo de nos aproximarmos de Deus, provavelmente, será menor do que o desejo de estarmos com a pessoa amada. Sem dúvida nenhuma, numa situação dessas, o crente demonstra pouco interesse pelas realidades espirituais. Exteriormente nada parece ter mudado. Interiormente, porém, seu coração está envolvido com a pessoa amada. Se o interesse espiritual não desaparecer por completo, com certeza ficará muito reduzido. Além do mais, o anseio do crente pelas vaidades deste mundo fica estimulado além dos limites. Desejando a atenção da pessoa amada, o crente buscará impressioná-la com os valores deste século, como moda, beleza e glória. Aí então abandona a Deus e seus mandamentos. Lembremo-nos de um fato. O ser humano só pode amar uma pessoa, e servir apenas um senhor de cada vez. Se ele ama uma pessoa, não pode amar a Deus. Precisamos cortar todos os relacionamentos secretos com outros. E na verdade, somente Deus pode satisfazer nosso coração. Nenhum ser humano tem essa capacidade. O erro de muitos está em buscar nas pessoas algo que só pode encontrar em Deus. Toda afeição humana é vazia. Somente o amor do Altíssimo é capaz de satisfazer completamente nossos anseios. No momento em que um crente busca outro amor, sua vida espiritual fracassa. Só podemos viver pelo amor de Deus. Quer dizer, então, que não precisamos amar os outros. A Bíblia sempre nos manda amar os irmãos, e até mesmo nossos inimigos. Consequentemente, sabemos que não é da vontade de Deus que não amemos as pessoas. Todavia ele deseja administrar nossa afeição para com todos os homens. Deus não quer que amemos os outros por nossa causa, mas sim por causa dele, e nele. Então nossas simpatias e antipatias naturais não têm nenhuma parte aqui. A afeição natural precisa perder o domínio que exerce sobre nós. Deus quer que nós, por causa do amor, aceitemos o domínio dele.
Quando o Senhor quiser que amemos alguém, instantaneamente Ele nos capacitará para isso. Se Ele quiser que terminemos algum relacionamento, seremos capacitados a fazê-lo também. Isso é o caminho da cruz. Somente quando permitimos que ela opere profundamente em nós, quando entregamos à morte a vida de nossa alma, é que podemos nos livrar do ego em nossas afeições. Se realmente experimentarmos a morte, não estaremos presos a ninguém. Seremos guiados apenas pelo mandamento de Deus. Assim que a vida de nossa alma experimenta a morte, ela perde sua força, tornando-se como morta no tocante à afeição. Então Deus passa a nos guiar, renovando, nele mesmo, nosso amor pelas pessoas. Deus quer que criemos nele um novo relacionamento com aqueles que anteriormente amávamos. Nosso relacionamento natural findou. Através da morte e ressurreição, estabelecemos novos relacionamentos. Como esse caminho nos parece ir no sentido oposto. Entretanto, como ele é abençoado para aqueles que o experimentam. Muitas vezes, Deus nos despoja daquilo que nos é valioso, a fim de confirmar nossa consagração, para nosso próprio benefício. O Senhor procura conquistar para si o nosso amor, ou então nos despojar dele. Neste último, Ele faz com que nossos entes queridos mudem seu coração para conosco, ou tornem impossível nosso amor por eles, cria obstáculos circunstanciais, como mudança ou falecimento. Se nos consagrarmos a Deus, de todo o coração, e de modo sincero, Ele nos privará de tudo, para que só Ele permaneça. Se queremos realmente possuir a vida espiritual, precisamos estar dispostos a abandonar tudo o que amamos. Deus exige que abandonemos tudo que entre em conflito com nosso amor por Ele. A vida espiritual proíbe que dividamos com outra nossa afeição. Deus considera qualquer erro nessa área, seja ele de intenção, de propósito ou de extravagância, tão grave quanto o ódio. O amor e o ódio, quando provém de nós mesmos, são igualmente impuros à vista de Deus. Depois de passar por um processo de purificação, o crente vai observar que sua afeição para com os outros agora se tornou verdadeiramente isenta de mistura. Seu amor já não está contaminado pelo ego. Tudo é para Deus, e tudo está em Deus. Anteriormente, ele amava o próximo, mas amava mais a si mesmo, porque considerava seu ser mais importante do que o dos outros. Agora, porém, ele se acha em condições de partilhar da tristeza e da alegria dos homens, de levar suas cargas, e de servir-lhes com afeição. Ele já não ama aquilo que seu próprio ego ama, mas aqueles a quem Deus ama. Não se considera superior aos outros, mas os estima, como a si próprio. Hoje ele está em Deus, e ama a si mesmo e os outros, por causa de Deus. É por isso que pode amar os outros como a si próprio. Precisamos saber que temos de aplicar o senhorio de Deus sobre nossas afeições para que possamos crescer espiritualmente. E como nossas afeições são indisciplinadas e rebeldes. Então, se elas não estiverem sujeitas à vontade de Deus, nossa caminhada espiritual ficará constantemente ameaçada. Não é difícil corrigir um pensamento errado. Já uma afeição desorientada é praticamente incontrolável. Devemos amar o Senhor de todo o nosso coração, permitindo-lhe administrar o nosso amor. Amando o Senhor com a alma. Cabe, aqui, uma palavra de advertência. Não pensemos, jamais, que nós, por nós mesmos, somos capazes de amar o Senhor. Deus rejeita tudo o que procede diretamente de nós. Nessas condições, até mesmo nosso amor por Ele é inaceitável. Por um lado, se não tivermos uma profunda afeição para com o Senhor, estaremos entristecendo-o grandemente. Por outro lado, porém, Ele não quer que o amemos com a força da alma. Nossa afeição, mesmo quando a exercitamos para amar o Senhor, deve estar inteiramente sob a direção do Espírito. Muitos amam o Senhor com um amor mundano. Poucos o amam com o puro amor de Deus. Hoje em dia, o povo de Deus emprega principalmente a força da alma para interagir com as realidades espirituais. Falam sobre Deus como Pai. Chamam-lhe de amado Senhor, e admiram o seu sofrimento. Assim fazendo, sentem o coração cheio de alegria, e acham que agora estão amando o Senhor. Concluem que esse sentimento vem de Deus. Algumas vezes, ao meditar na cruz do Senhor, nem conseguem conter as lágrimas,
pois parecem experimentar uma ardente e indescritível afeição pelo Senhor Jesus. Entretanto, tudo isso passa pela vida deles como barcos navegando pelo mar. Não deixam nenhum vestígio duradouro. Assim é o amor de inúmeros cristãos. Mas, afinal, que tipo de amor é esse? Só serve para tornar o ego feliz. Isso não é amar a Deus, é amar o prazer. A visualização dos sofrimentos do Senhor parece ter tocado o coração, mas a verdade profunda que eles representam não afetou a vida. Como o sofrimento do Senhor é destituído de poder no coração do crente, quando este o percebe apenas de maneira mental e emocional. O crente que contempla o sofrimento de Jesus assim se torna envaidecido e orgulhoso, achando que seu amor pelo Senhor é maior do que o dos outros. Fala como se fosse um ser celestial. Na verdade, porém, continua vivendo em seu deplorável ego. Dá a impressão de amar muito ao Senhor, e por isso os outros o admiram. Mesmo assim, seu amor nada mais é que amor próprio. Ele pensa no Senhor, fala nele e anela por ele, apenas porque fazendo assim pode sentir-se feliz. Sua motivação para amar o Senhor é seu próprio prazer, e não o próprio Senhor. Essa meditação lhe proporciona sensações de conforto e agradável satisfação, por isso ele continua a meditar. Tudo isso está na alma, e é terreno. Não tem nada a ver com Deus ou com o Espírito. Então qual é a diferença entre o amor espiritual e o da alma ***? Não é fácil distingui-los exteriormente, interiormente, porém, todo cristão pode descobrir a verdadeira fonte desse amor. Como a alma é o nosso próprio eu, tudo que se relaciona com ela inevitavelmente acha-se ligado ao eu. A afeição da alma *** é aquela em que o ego está atuando. Amar a Deus pelo prazer que isso nos dá é um amor carnal. O amor espiritual não permite que o eu interfira no amor a Deus. Isso quer dizer que amamos a Deus pelo que Ele é. Qualquer afeição que, no seu todo ou em parte, se destine a satisfazer o homem, ou tenha outras razões que não o próprio Deus, tem sua origem na alma. Outra maneira de se saber a origem do amor é examinando o que ele produz. O amor da alma não capacita o crente a livrar-se permanentemente do mundo. Ele continua a ter suas preocupações e a lutar para se livrar da atração do presente século. O amor espiritual, porém, não é assim. Os interesses deste mundo naturalmente perdem a importância diante dele. Quem possui esse amor despreza as coisas terrenas, considerando-as detestáveis e abomináveis. Daí por diante ele parece incapaz de enxergar o mundo, pois a glória de Deus cegou seus olhos. E mais ainda, quem experimenta esse amor, torna-se humilde como se tivesse se definhado diante dos homens. O amor de Deus é imutável em sua natureza. Já o nosso amor muda com muita facilidade. Se amamos a Deus com nossa afeição natural, sempre que estivermos tristes ficaremos frios para com Ele. Se tivermos de passar por um longo período de provação, nosso amor se acabará. Se amarmos a Deus com esse tipo de amor, e para nossa satisfação, todas as vezes que não sentirmos o prazer esperado, nossa afeição diminuirá. Já o amor de Deus permanece firme, fazendo com que o amemos em quaisquer circunstâncias. Porque o amor é forte como a morte, e duro como a sepultura, o ciúme, as muitas águas não poderiam apagar o amor, nem os rios, afogá-lo. CT 8.67. O crente que verdadeiramente ama a Deus persistirá no seu amor por Ele, a despeito do que tiver de enfrentar, ou de como estiver se sentindo. A afeição da alma desaparece quando desaparece o mover da emoção. Já a afeição espiritual é forte e sempre inflexível, e jamais desiste. O Senhor muitas vezes nos faz passar por experiências dolorosas, para que não venhamos a amá-lo por interesse próprio. Quando um crente ama com sua própria afeição e para sua própria satisfação, só pode amar quando sente a afeição do Senhor. Já aquele que ama com o amor de Deus e pelo que Ele é, verá que o próprio Senhor o leva a crer no amor divino, e não a senti-lo. No início de nossa vida cristã, Deus usa inúmeros meios para nos atrair ao seu amor e convencer-nos de que Ele nos ama. Mais tarde, porém, como Ele quer que cresçamos, retira esse sentimento de amor, levando-nos a crer no seu coração de amor. É preciso observar que o primeiro passo, a atração por meio do sentimento de amor de Deus, é necessário para que posteriormente alcancemos uma comunhão mais profunda com o Senhor.
É que, se não formos atraídos pelo seu amor, não teremos forças para abandonar tudo e segui-lo. No início da nossa caminhada espiritual, o sentimento do amor de Deus é vital e útil. É algo que devemos buscar diligentemente. Todavia, depois de um período adequado, não devemos nos agarrar a esse sentimento, pois isso traria prejuízos à nossa vida espiritual. Nos diversos estágios da nossa caminhada espiritual, Deus nos concede várias experiências espirituais. Então é correto e muito proveitoso passarmos por determinada experiência em certo estágio da vida. Todavia, se a desejamos novamente num estágio mais avançado, experimentamos um retrocesso e um atraso. Depois que Deus permite que sintamos seu amor, Ele quer que creiamos nele. Por isso, após o havermos experimentado por algum tempo em nossa emoção, o Senhor remove esse sentimento, embora não de imediato, a fim de criar em nós a confiança essencial de que seu amor jamais muda. Portanto, se passarmos algum tempo sentindo o amor de Deus, e mais adiante perdermos esse sentimento, não devemos ficar surpresos. Está na hora de crer no amor divino. Extraído do livro O Homem Espiritual Vatmanei. Inscreva-se no canal Desfrutar é bem melhor.